Elivaldo, vamos falar um pouquinho a respeito de Brasília. A movimentação na capital federal tem acontecido, não agora com esse período de votações e promulgação de nova PEC, né? Deixa aquela dúvida, às vezes, no eleitor. Como é que vai ser agora essa eleição com a data em novembro? Vamos conversar agora ao vivo com a deputada federal Margarete Coelho. Ela está aqui conosco. Vamos falar com ela sobre este e outros assuntos. Queria começar falando a respeito dessas mudanças no calendário eleitoral. Deputada Margarete Coelho, boa tarde. Obrigado por atender aqui o convite do Jornal do Piauí. Boa tarde para a senhora. Como é que a senhora viu essa mudança, essa modificação, essas discussões em Brasília em torno da mudança nas datas das eleições? Muito boa tarde, Joelson. Muito boa tarde, Elivaldo Barbosa, a todos os ouvintes da TV Cidade Verde. Uma alegria enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Olha, Joelson, a princípio, eu era daquela ala que preferia, né, que advogava que as eleições fossem mantidas em 4 de outubro. O nosso argumento era de que, em se prorrogando, né, retardando a data da eleição, nós também iríamos prorrogar a pré-campanha e a campanha. E a pré-campanha e a campanha, elas exigem, né, um contato físico, ele tem todo um gestual que é típico da campanha, de cumprimentar eleitor, de visitar, de tomar cafezinho e das reuniões. E isso tem um potencial maior de disseminar o vírus e dificulta também a questão do controle. O dia da eleição, não. No dia da eleição, você pode organizar sessões de uma forma que evite aglomerações, pode se organizar as filas, organizar por faixa etária. Tem uma série de protocolos que poderiam ser adotados com facilidade de se controlar a disseminação do vírus durante a votação. Entretanto, as reuniões que foram feitas com o TSE, muito especialmente, e todas as entrevistas que o ministro Barroso, que é o presidente do TSE, disse, é de que a própria Justiça Eleitoral não teria a infraestrutura para garantir a logística necessária para esse dia da eleição. Veja, sempre que aumenta, a cada eleição aumenta o número de eleitores, então precisa aumentar o número de urnas. Precisa ter pelo menos 30% de urnas sobressalentes. Nesse momento, teríamos que ter questões de equipamentos de proteção individual, treinamento de mesários, e que não teria condição o tribunal de fazer isso até 4 de outubro, porque não teve tempo de fazer licitações para esses equipamentos, enfim. Então, nós, ouvindo o TSE, ouvindo esses técnicos, nós votamos, e acho que votamos corretamente. É melhor você ter precaução, melhor você investir em cautela. Mas nada garante que no dia 15 de novembro nós vamos estar com condições de realizar essas eleições presencialmente. Nós temos o exemplo de Mato Grosso, que teria uma eleição suplementar para o cargo de senador, não realizou naquele período inicial por conta da disseminação, e agora o vírus explodiu no estado e eles estão sem data marcada das eleições. Então, eu acho que nós vamos aprender fazendo, né, a conviver com esse vírus. Boa tarde. Esta semana, deputado, o presidente estadual do seu partido, Progressistas, deputado Júlio Arcoverde, deu o seguinte recado: vai cair do cavalo quem achar que o Progressistas vai romper com o governo do estado em razão das eleições municipais. A senhora concorda com essa avaliação, discorda? Qual é o seu pensamento? Eu concordo inteiramente. Não tem por que as eleições municipais interferirem numa convivência, né, que foi construída desde 2014, né, uma convivência administrativa que tem sido, vamos dizer, boa para o estado do Piauí. O que eu ressalto sempre, Elivaldo, é que nós temos 2 grandes líderes e 2 grandes partidos. O Progressista com Ciro Nogueira e o Partido dos Trabalhadores com o governador Wellington Dias. São 2 homens que conhecem o Piauí, que sabem das suas responsabilidades com o Estado. O Wellington aqui trabalhando localmente, Ciro trabalhando em Brasília. Cada um deles sabe das suas responsabilidades e trabalham independentemente um do outro. Eu digo, não há uma subordinação de um ao outro. Esse diálogo
administrativa entre os dois tem sido extremamente proveitoso para o estado do Piauí. Então, vamos exacerbar em alguns municípios? Vamos, a gente sabe até quais são esses municípios, mas a ideia é de manter essa parceria, cumprir todos os compromissos que nós fizemos com o povo do estado do Piauí, trabalhando unidos e reconhecendo a importância dessa união para o estado do Piauí. Tá aí, deputada Margarete Coelho conversando conosco. Deputada, em relação a esse período de pandemia, o governo federal tem demonstrado uma disposição em estender um pouco mais o auxílio emergencial para a população nesses próximos meses. O prefeito Firmino Filho, por outro lado, comentou essa semana que tem uma expectativa de que esse auxílio emergencial se prolongue até que as atividades econômicas aqui na capital, por exemplo, tenham sido retomadas. De Brasília, como é que a senhora tem acompanhado esse debate? Como é que isso tem discutido no Congresso Nacional? Qual a importância dessas medidas de auxílio emergencial? Olha, a respeito do auxílio emergencial, o que nós ouvíamos que nós ouvimos do Ministério do Planejamento é que na liberação desses 2 recursos, dessas 3 parcelas, ainda há um excedente daquilo que nós votamos na Câmara. Esse excedente, ele tem condições, sim, de ser do Estado bancar mais pelo menos 2 ou 3 parcelas no valor de R$600. A proposta do governo inicial de serem R$600 dividido em 3 parcelas, me parece que tem uma resistência na Câmara. E acho que o próprio governo já está evoluindo nesse sentido. Da mesma forma que foi feito inicialmente, proposto R$200, a Câmara propôs um valor superior e terminou sendo fixado em R$600. Não há como o povo conviver sem esse auxílio nesse momento. As atividades não foram retomadas, há vamos dizer assim, uma contenção, um represamento das responsabilidades da sociedade com seus gastos de manutenção pessoal, como alimentação, como medicamento. Enfim, nós temos que, o Brasil tem que fazer esse esforço, né? Tem que fazer esse esforço para socorrer esses que mais precisam. E se os R$600 não chegarem, nós vamos também ter uma crise maior ainda no setor produtivo, porque são esses R$600 que estão movimentando ainda a economia. Então, é muito importante que nós permaneçamos firmes, né, com esse auxílio emergencial. E eu tenho certeza que o governo vai se sensibilizar. Uma outra questão é o que está sendo liberado para os municípios para enfrentamento do Covid. Só de emendas, assim, indicadas por mim, né, por meu mandato, segunda-feira serão liberados 11 milhões para os municípios do estado do Piauí, né? Esses recursos virão por intermédio de portaria, não são recursos que virão de emendas especiais, exatamente para que ele possa entrar imediatamente na economia, para ajudar os municípios que estão tendo já um prejuízo enorme com a arrecadação dos municípios. Houve uma queda enorme com a questão do fechamento, né, do comércio, né, já que o ICMS é a base das receitas dos municípios e também do estado do Piauí. Então, nós temos que garantir esses recursos. Então, a portaria foi publicada ontem, hoje nós já estamos comunicando aos municípios os valores que cada um receberão. São recursos substanciais que chegarão em boa hora para os municípios enfrentarem esse momento de pandemia. Quero agradecer a senhora, deputada Margarete Coelho. Muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí. Obrigado. Muito obrigada a você. Muito obrigado, deputada Margarete Coelho, deputada pelo Progressistas, deputada federal. Elivaldo Barbosa, muito obrigado também a você. Pois é, Gelson, só antes de encerrar, claro. Eu recebi agora há pouco uma informação do governador Wellington Dias, adiantando que o governo do estado também tem seu protocolo de ações a partir da reabertura segunda-feira. E destaca 2 setores. O desempenho do Piauí como o destaque nacional em isolamento social levou o governo a definir 2 agendas importantes de obras. Retomar obras a partir de segunda-feira, com destaque para o Hospital de Picos. É um hospital que ficou paralisado há muito tempo por ordem judicial. Essa situação já foi resolvida, essa pendência, e as obras serão retomadas já na próxima semana. E a outra ação, Joelson, é o programa Educar Piauí, com aqueles recursos que foram assegurados nesta semana, 1,6 bilhão de reais do Fundef, e já há uma programação de obras, inclusive, na área da educação, para ser iniciada
tão logo a construção civil já começa a ser liberada a partir da próxima semana. Boas notícias aí, porque além de ser ações importantes nas áreas da saúde e da educação, também são ações que geram emprego, que movimentam bastante a economia, tanto na capital como também no interior do estado.